Mais uma vez, amigos ligados na audiência carioca, eu estou aqui do lado da grande dama do rádio carioca, do rádio brasileiro, Cidinha Campos, nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para Cidinha bater um papo com a gente a respeito da carreira, do rádio, da televisão, na vida política. Cidinha, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui nos estúdios da Super Rádio Tupi. Imagina, Eduardo, estou à sua disposição. Vamos lá, Cidinha, vamos conversar sobre vários assuntos. Vamos começar falando desse mês da mulher, mês de março, 8 de março hoje, uma data emblemática. Você que sempre foi um exemplo da força feminina na imprensa, da força feminina no rádio, como é que você vê no seu dia a dia, na sua visão, essa data, o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher? Eu acho que é uma coisa, alguns dizem que o fato de você ter um dia para a mulher, você a coloca numa posição inferior, porque não tem dia do homem e todos querem ficar iguais. Mas eu não acho isso. Eu acho que é importante lembrar da data, porque nós ainda, embora em alguns aspectos sejamos até mais importantes que os homens, eles não reconhecem isso. Então precisa falar, alô! Tem que despertar, né? Alô, eu estou aqui, eu sou mulher, sou importante e vocês precisam lembrar disso. Então é esse o aspecto. Você voltou à Super Rádio Tupi, né? Voltou agora nesse dia 6 de janeiro, né? Você recebeu o convite, aceitou retornar para a rádio. Você esperava voltar ao rádio depois de quase 13 anos fora do rádio? Não esperava mais, não. Eu acho que na minha idade as oportunidades são muito pequenas, entendeu? Porque o mundo só apoia, embora não dê emprego, apoia o jovem, a ideia jovem de modernidade. Então, quando eu fui convidado pelo Josemar, eu fiquei a princípio, comovida, porque eu achei que ninguém mais lembrasse de mim. Então, foi muito gratificante ver que ainda tinha um espaço para eu reproduzir aquilo que eu construí ao longo da minha vida toda. E isso é muito bom. Que bom, Cidinha. E esse convite surgiu de que maneira? Chegou a você através da rádio? Você procurou a rádio? Não. Foi simplesmente o Josemar chegou e te procurou para... Ele já tinha me convidado antes da eleição. E tem alguns que dizem que eu estou fazendo isso só para voltar a ser esse é um assunto que eu ia perguntar para você. Não, ele me convidou antes da eleição. Estar na Tupi antes da eleição seria um gancho para ter mais voto. Não foi isso, eu não aceitei naquela oportunidade. Não aceitei, disse que não queria mais voltar. Eu ainda estava muito desconfiada do comportamento, da direção da Rádio Tupi. Porque eu fui vítima de uma cilada de um diretor muito mau caráter, safado que tinha aqui. E eu não queria mais o convívio com essa pessoa. Ainda que ele não fosse dirigir exatamente a Rádio Tupi, o fato dele poder estar nos diários associados me assustava um pouco. Mas ele foi banido, não está nem a sombra dele por aqui, nem aquela alma penada está mais aqui. Então passou a ser uma coisa, depois que eu recusei o primeiro convite, passou a ser uma coisa boa. E como eu tinha recebido o primeiro convite, eu comecei a ver a rádio como um todo, buscar notícias do que estava acontecendo aqui. E vi que todos eram muito queridos, todo mundo era muito afinado, muito amigo, e que todos respeitavam e gostavam muito do Josemar e do Marcos de Giacomo. Então eu falei, não, esse ambiente me interessa, mas daí já era tarde demais, porque eu já tinha recusado. Sim. Mas eles voltaram a me convidar. Houve um convite assim, muito amigo, muito querido. Nós nos reunimos várias vezes e eu acabei voltando. Já que a senhora tocou no assunto, quando a senhora fez o seu programa de estreia, nós vimos que a senhora fez uma abertura, vamos dizer assim, com um tom de desabafo, do que a senhora mais ou menos acabou de falar agora. E alguns grupos sobre rádio na internet discutiram a respeito disso e até relembraram uma entrevista do seu Alfredo Raimundo, que acho que é a pessoa que a senhora está se referindo, né? Ele mentiu muito na entrevista. Dizendo que tinha uma relação conturbada com a senhora durante uma das suas saídas na Rádio Tupi. Teve mesmo. Eu nunca me dei com ele, nunca gostei dele. Eu tinha estado trabalhando com vários diretores, e todos muito queridos, muito amigos.
Ele competia comigo como se fosse uma estrela. Ele não sabe nem pegar num microfone, ele não é uma pessoa legal. Mas depois eu descobri que vários comunicadores daqui tinham verdadeira ojeriza por ele, mas pelo emprego e até porque é importante ter um canal de rádio para você falar, foram ficando. Mas ele era um déspota. Ele tratava todo mundo muito mal, quer dizer, os radialistas em geral, e a mim em particular. Então, foi bom que ele tivesse saído. E quando ele saiu, se descobriu isso tudo, e até problemas financeiros. Certo. Ele foi um cara que destruiu a rádio. Sim. Destruiu a rádio. Isso todo mundo, até ouvinte, pode saber. Porque houve greve. A crise que houve no ano de 2016 Eu para não sei o ano, 2017, em janeiro. mas greve. A Tupi nunca tinha passado por isso. A Tupi sempre foi uma emissora que primava por pagar todo mundo em dia e tal. Então, eu gostava muito dos diretores. Teve um em especial, Péricles Leal, que era um cara lindo, que eu amava de paixão, e que morreu. E morreu pobre. O Anão Maldito, porque eu nunca lembro o nome dele, as pessoas que eu odeio, eu não lembro o nome. Tá certo. O Anão Maldito passou por aqui e deixou um rastro de agonia. Certo. Dívidas, falência e até contratos danosos para a emissora. E ele saiu milionário. Tá certo. Ele saiu milionário porque não é só político que tem bens incompatíveis com o seu rendimento. Ele tinha bens incompatíveis com a sua vida. Então foi uma devastação que ele fez na Rádio Tupi. Quando ele saiu, entrou o Josemar, e o Josemar recuperou o que dava para recuperar. E até agora sente a má influência e o mau trabalho dele. Então foi muito bom a entrada do Josemar. E agora eu estou nessa luta para também, junto com o Josemar e com todo o elenco da Tupi, que é fantástico, os comunicadores são fantásticos, retomar a Rádio Tupi de antigamente. Tá certo. E essa retomada está no seu programa. Como você pensou na estrutura do programa quando te convidaram para voltar a fazer o Cidinha Livre aqui na Tupi? Eu não tenho estrutura. A minha estrutura é de sempre, né? Eu não sou uma pessoa novata que precisa dizer eu vou fazer isso. Eu estou me adaptando a um horário menor. Uma hora. Porque eu tinha 3 horas e quando eu estou no fim do programa, na minha cabeça eu nem comecei. Entende? Então, alguns quadros a gente adaptou, aqueles que eram festivos por causa da minha volta, a gente está fazendo agora no interesse só da população. Sim. Como Eu Juro Que Vi, que as pessoas falavam coisas da minha vida, as pessoas também, para os ouvintes, essa volta foi muito significativa, porque embora afastada do rádio há tanto tempo, quando eu andava na rua, as pessoas diziam, a Cidinha da Tupi. Cansei de ouvir isso, a Cidinha da Tupi. Mesmo nem estando mais na Tupi durante 20 anos, 20 por anos, exemplo, né? Mas a Tupi era referência na minha vida. Sim. Então, eu agora estou me adaptando ao tamanho do horário que eu tenho. Mas você quer ter mais tempo? Não, eu quero ter o que a Tupi achar conveniente que eu tenha. Que seja bom para a Tupi e para mim. Tá certo. E voltar ao horário nobre do rádio? Voltar, por exemplo, você está na faixa da tarde agora, de 1 às 2 depois da patrulha, que é um canhão de audiência. Você tem vontade de voltar ao horário nobre, como você já participou em outros tempos? Até olha, a gente tem o horário que tem e a audiência que eu acho que vou ter. Eu também, quando comecei no rádio, na Jovem Pan, o meu horário era 5 da tarde. Eu não tinha horário nobre. Horário mais pobre do rádio, né? Mas eu entrei às 5 da tarde, porque eu não era nada no rádio. E o Antônio Augusto Amaral de Carvalho, Tuta, da Jovem Pan, disse, você vai fazer... Hoje, né? Tá lá até hoje, é o dono até hoje, disse, você vai começar hoje, às 5 horas da tarde. E depois, foi uma coisa tão bonita,
as mães e as pessoas que iam buscar criança na escola ficavam ouvindo o meu programa na fila de pegar os filhos e dava eco. Então eu me tornei a maior audiência de São Paulo. Ganhei 4 Roquete Pintos por causa disso. Então, para mim, não tem nada de horário nobre. Quem faz o horário nobre é você. Tá certo. Vamos falar então da sua carreira, Cidinha. Além do rádio, também a televisão fez parte da sua vida, né? Você participou da família Trapo, TV Tupi, TV Record, né? Essa última participação na televisão foi na Bandeirantes, né? No Cidinha Livre, né? Foi. Que mesmo ali com uma estrutura um pouco mais limitada, vocês fizeram um grande trabalho, inclusive na cobertura ali do Complexo do Alemão, não é isso? Em 2010, né? Na retomada do governo. E também a primeira correspondente internacional, uma repórter... TV Record. Na Globo, né? Na Globo. Na TV Globo. Mas eu já fazia isso na Record. Já fazia na Record. Já fazia. O que a televisão representa na sua vida? Porque todo mundo fala da Cidinha do rádio. E a televisão? Porque o rádio foi muito mais forte. E fala do rádio mais aqui no Rio de Janeiro. Sim. Lá em São Paulo fala da televisão. Da televisão. Porque foi uma coisa que eu fiz junto lá em São Paulo. Eu fazia a Jovem Pan e fazia a TV Record, que era da mesma família. Então eu fazia a Hebe. Depois eu já fazia teatrinho infantil. Eu comecei lá em 1840, eu fazia teatro infantil. Eu comecei no Clube Papai Noel, na TV Tupi. Depois eu fiz o Olindo Topa Tudo. Fiz teatro infantil. Daí eu fiz um programa na Record chamado Sábado 11 Horas, que a gente fazia um teatro clássico, como Dostoiévski, e vários outros, ensaiando um dia e fazendo ao vivo, teatro ao vivo. Então isso tudo me deu um fôlego para enfrentar outras coisas, né? E depois eu fiz a Hebe, fiz a Família Trapo, fiz Cidinha 70, fiz Cidinha o Dia D. O Dia D, o que é isso? Puman Júnior, o outro vem dizer que eu fiz... Ricardo Campelo, para quem não sabe, produtor, amigo da Cidinha Campos. Há 300 anos eu fiz o Puman Júnior, um programa infantil. Eu era a Xuxa naquele tempo. Ajudando a gente aqui o Campelo também na nossa entrevista. Mas eu fiz o Dia D. O Dia D foi o precursor do Fantástico. Porque eu fazia reportagem internacional no Dia D. Sabe? Sim. Eu fiz a Elis Regina, a cobertura da Elis Regina no Olimpiá. Eu fiz para a rádio Jovem Pan a viagem do Roberto Carlos, levando 5 segundinhos para ser operado na Holanda, em Groningen. Então, lá já tinha essa coisa. Daí, quando o Boni resolveu fazer o Dia D, era isso. Eles me queriam como repórter. E eu fui a primeira repórter internacional do Dia D. E no caso, quais foram Fantástico. os países que a senhora trabalhou, no caso? O quê? E os países que a senhora atuou como correspondente internacional? Ah, não fui correspondente, porque correspondente fica no lugar. Ah, tá. A senhora Eu ia migrava, e voltava, né? entendeu? Tá. A senhora enviada, então, né? Era um enviado especial. Certo, entendi. Mas a senhora se julga mais de rádio do que TV, né? Eu não sei. Não sabe? Eu não sei. Eu gosto das duas coisas. Sabe o que eu tenho? Vocação para o trabalho. O que me der para fazer, eu faço. E fiquei 1 ano parada em casa, trabalhei em casa, porque eu não sei ficar parada. Eu sou muito elétrica, eu limpei minha casa toda, reformei aquela É isso que eu ia perguntar, toda. o que a senhora fez esse ano? Não fiz porra nenhuma. Nada? Nada, fiquei em casa. Fiquei em casa. Então, a senhora ficou na Alerj até 2018, né, na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, e aí... Saí em fevereiro da Alerj e em fevereiro... E ficou esse ano fiquei sem sabático, fazer nada. digamos assim, todos os dias de sabático sábado. é frescura, eu fiquei desempregada mesmo. Mas aí a senhora fez o que na vida, nesse período? Não fiz nada. Nada. Eu cuidei da minha família. Não viajou? Não, viajei. Viajou? Fui visitar minha filha na Inglaterra, que ela mora lá. Fiquei um tempinho com a minha filha, dando carinho e me acarinhando com ela. Entendi. Foi muito gostoso, sabe? Essa coisa de eu não tenho nada para fazer também é bom às vezes na vida. E eu pensei que não fosse voltar nunca mais. Eu estava tentando me acomodar numa aposentadoria
que o Josemar acabou. Ele acabou. Ele acabou com a minha aposentadoria, me destruiu. Vamos falar então um pouquinho, a gente já falou aqui da sua retomada e a gente queria saber um pouquinho da sua relação com o Haroldo de Andrade. O Haroldo de Andrade, no rádio aqui do Rio, digamos que foi o seu maior concorrente, né? Não, eu é que tentei chegar perto dele. E chegou algumas vezes, Eu cheguei, mas ele é um ícone. Um fenômeno, né? Um fenômeno, eu adorava ele, trabalhei na rádio É isso dele, que eu ia perguntar. com o Haroldinho, foi muito bom, sabe? Trabalhei na Manchete também, foi muito bom. Tem uma história do... Como é que chama o dono da Manchete, meu Deus do céu? Bloch. Hein? Adolfo Bloch. Vem cá, menino, vem cá. Vem, Campelo, vem cá. Ricardo Campelo, produtor do show do Antônio Carlos. Ele é metido, ele tudo que eu faço é E amigo de Adolfo Bloch. Adolfo Bloch. Eu chegava tão cedo, embora meu programa só começasse às 9, eu chegava tão cedo na TV, era no prédio da TV Manchete, da Rádio Manchete, que um dia o Adolfo Bloch chegou, tipo 7 horas, 6 da manhã, chegou lá e me viu trabalhando. E a gente estava mandando um sanduíche, porque daí dá fome, né? Ele falou, vocês não se alimentam bem antes de chegar? Falei, não, a gente vem correndo, aí come alguma coisa aqui. No dia seguinte, ele botou uma mesa, né, Campeiro? Uma mesa tava, esse é um encosto. Botou uma mesa, né, Campeiro? É verdade. Com queijo, presunto, leite, suco, pães de toda a natureza, para toda a minha equipe. E a partir dali, tinha um garçom para nos servir e para alimentar toda a minha equipe. E todo dia. Todo dia. E sabe por que isso? Depois eu descobri, tudo tem uma razão. O Adolfo tinha passado muita fome na guerra, tal, e a sua família. Então, embora se fale tudo mal dele, não, ele também tinha um coração muito generoso. Ele faliu, ficou devendo para todo mundo, mas isso acontece nas melhores famílias. Na minha não vai acontecer porque não tenho nem o que falir. Então, ele fazia questão. O restaurante das empresas Bloch era o melhor lugar do mundo, porque ele queria que todo mundo comesse bem. E eu, com a minha equipe, quando chegava muito cedo, ele fez essa coisa bonita para mim. Nunca vou esquecer dessa generosidade. Então teve essa passagem na Manchete e a sua última passagem antes de voltar na Tupi foi na Rádio Haroldo de Andrade, onde essa... Aí eu não lembro quem veio primeiro, quem veio depois. Não, eu sei que trabalhei em tudo quanto é lugar. Tupi até 91, Primeiro Manchete em 91, segunda Manchete em 2002 e depois Rádio Haroldo de Andrade em 2005. Ele sabe tudo da minha vida, ele sabe tudo. Campelo é um seguidor, né? Não, ele é Google. Ele é meu Google, é. Vamos lá, Cid, vamos falar um pouquinho de política agora, então. A gente já perguntou aqui pra você, né? 2019 você não fez nada, mas você tem saudade da vida pública? Da vida de deputada na Alerj? Eu tenho saudade das coisas, de algumas coisas que eu fiz como política. No todo, eu não sinto saudade. Eu sinto saudade, por exemplo, das CPIs que eu fiz. Porque das investigações, né? Era um trabalho, e eu tenho um pouco de vocação para isso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu fiz várias CPIs, presidi algumas, fui relatoras em outras, fui vice-presidente em outras, e elas resultaram em pouco, deram pouco resultado, porque ninguém presta atenção em CPI. Quando se acaba o relatório de uma CPI e ele é aprovado na Câmara ou aqui na Alerj, esse documento vai para o Ministério Público Federal, Estadual, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, vai para todo lugar. E eles não fazem nada. Nada. E daí, depois de alguns anos, aquelas pessoas que eu denunciei foram presas. Mas depois de muitos anos, teve um caso até que um simples discurso meu na Alerj, que também não é ouvido por ninguém, resultou na prisão de um cara da Alerj, que é o Pisciani. O meu discurso contra o Pisciani está na denúncia do Ministério Público contra ele e contra um outro cara ligado a ele. Mas na época que eu fiz, ninguém deu bola.
Como o Eduardo Cunha, ninguém deu bola. Certo. Como aquele cara maldito lá de Jacarepaguá, como é que ele chama? Brasão. Quando eu não gosto da pessoa, eu não lembro o nome. O Brasão, há 20 anos ele me agredia. Isso é ameaça de morte. Mesmo, tá. Entendeu? E eu dizendo que ele era ladrão. Eu fui ao COAF, que todo mundo dizia que era o máximo. Fui ao COAF, fui à Receita Federal, fui à Polícia Federal, fui a Brasília fazer isso. E ninguém fez nada. E até agora os bens dele, não sei. Depois que eu também participei da CPI do TCE aqui. Certo. Eu era presidente da CPI do TCE. Fui muito ameaçada. E o que aconteceu? Todos, com exceção de uma, conselheiros foram afastados, estão afastados até hoje. Mas por que não fizeram quando foi a CPI? A CPI apresentou todos os documentos que provavam que eles eram ladrões. E nada foi feito. Por que não foi feito naquela época? Pelo contrário, o judiciário impediu que algumas pessoas fossem depor, impediu que outras pessoas fossem investigadas. Agora, deixa eu acabar de falar. Você já está nervoso? Não estou nervoso. Agora, há pouco tempo, denunciaram o outro lá, como é que chama? Outro que eu não gosto. Aquele conselheiro que eu fiz, eu quero saber dos que mamam. Eu quero saber... Eu denunciei ele, a mulher e a família inteira, porque todos tinham emprego na Alerj e estavam ganhando uma fortuna e tinham emprego ao mesmo tempo no TCE. Agora o Globo diz, olha, eles fizeram isso, que novidade, não. Isso era um trabalho mais antigo. Muito antigo. Então, a vontade de descobrir o que está acontecendo... José Nader e a mulher dele, Marli Nader, e a família inteira Nader, foi aposentada agora com uma fortuna, o Fernando Nader, irmão dele. Sim. Quando podia ter acontecido há 10 anos atrás, 15 anos atrás. E por que é que o Ministério Público não fez nada? Porque naquele momento não interessava fazer. Ou o procurador estava envolvido, como se viu agora, na mutreta. Me cansou isso. Deu trabalho, mas eu gosto de trabalhar. Então, na minha história, um dia vão contar que todas essas pessoas denunciadas, inclusive o Cabral, que me responsabilizam por ter sido amiga dele. Meu Deus, eu mandei a denúncia da casa dele com uma foto lá em Mangaratiba dizendo... Denunciou ele dentro da Alerj. Dentro da Alerj. Mas tem um sentido. E daí aconteceu o seguinte... Você não pode ficar inimigo o resto da vida. Você tem uma posição, foi para o Ministério Público essa, e antes de mim tinha sido a denúncia feita pelo Marcelo Alencar. E o que aconteceu? O Ministério Público arquivou. Eu digo, então ele tem lastro para esse dinheiro. E daí você vai convivendo, um dia passa, diz bom dia, outro dia passa, diz boa tarde, outro dia dá a mão. Eu não sei deixar ninguém com a mão estendida. Até bandido, se me der a mão, eu dou. Porque eu acho uma agressão como se fosse um tapa na cara. É uma questão de educação apenas. Não é só educação. É mais? Sabe? É mais. É o reconhecimento de que o ser humano merece uma mão. Entendi. Quando está se afogando, ainda que seja um bandido, eu vou deixar um bandido se afogar e eu vou lá e salvo. Certo. Entendeu? Você falou do Cabral. Você tem um sentimento assim de decepção com o Sérgio Cabral, depois de tudo que é nítido e notório a respeito da carreira dele como governador? Não é. Eu sabia que ele não era um anjo. Eu sabia que ele não era um santo, eu sabia. Mas essa profundidade, esse negócio todo que ele fez, decididamente não tinha como saber. Mas como não tinha como saber? Ninguém poderia saber. Ou será que se omitiu o Ministério Público, a Receita Federal, a Justiça Estadual e Federal? Nunca. Ele era recebido como um rei. Ele estava recebendo lá na França o título de... como é que chama?
título de cidadão honorário da França. Foi o tal do episódio, né? Do lenço na cabeça. Da farra de guardanapos. Mas ele né, estava sendo recebido. A Legião d'Honneur. Pô, se a França acha que ele merece a Legião de Honra, quem sou eu para dizer que ele é bandido? Alguém ia acreditar? Não. Foi uma conjunção de forças que trouxe à tona tudo que ele fez. E vou te dizer, eu, a princípio, achei até que estavam exagerando. Teve até a música, A Culpa é do Cabral, virou um refrão. Tudo política agora tem uma marchinha. Tudo foi né? o Cabral. Então eu achei, no princípio, que era um exagero. Para acreditar que ele foi capaz de fazer tudo o que ele fez, eu ouvi ele dizendo. Quando ele resolveu dizer, mesmo antes agora da denúncia... Do processo que corre aqui no Tribunal de Justiça do Rio. Não. Quando ele começou a dizer o que fez, eu digo, pô, mas você me enganou. É uma decepção, é uma decepção. É mais do que decepção, sabe? Não tem uma palavra para dizer disso. Foi uma decepção, porque quando eu fui visitá-lo no presídio, foi logo que ele tinha... Foi aqui no Rio essa visita? Foi aqui no Rio. Eu fui visitá-lo, fui eu e o Voltaire, meu chefe de gabinete. Eu o abracei, nós choramos muito juntos, porque eu não tinha dimensão disso. E ele me disse, porque tinham feito apreensão na casa dele. E tinha Você tem 3 anos, mais ou menos, né? Quando ele foi preso. Eu não lembro o ano. Apanharam um monte de coisa assim, que vendo de casa parecia bijuteria mesmo. Que joia você não guarda assim, coisa tudo misturada, era pendurada. Coisa, né? Não era, isso não era joia. Isso não, mas... E ele me disse, se tinha aquilo, eu não dei joia nenhuma para minha mulher, aquilo é tudo bijuteria. Ele pensou que só tivessem descoberto aquilo. Não, estava no cofre. Ou no banco, não sei onde estava. Mas elas existiam. E ele mentiu para mim. Então, Cidinha, ainda falando sobre a vida pública e a vida política, você já disse que o seu programa não tem nenhum trampolim para você retornar à vida nem morta. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que esse ano você não será candidata? Por não exemplo, sou candidata. A nenhum cargo municipal? Nenhum cargo. Não vou ser candidata a porcaria nenhuma. 2022, por caso uma... Não, eu já estou... Meu Deus do céu, já estou cantando para subir, eu ainda vou pensar... Não, 2022 não. E não é por causa disso. É porque eu acho que eu exauri essa fase de política, não quero mais. Então a gente pode dizer que a Cidinha Campos agora é só uma comunicadora hoje que está no Super Rádio Então, você Utopia. quer que eu jure? Não precisa jurar. É porque eu acho que as pessoas, a gente acompanha muito grupos de discussão sobre rádio. E as pessoas não acreditam às vezes. Mas mesmo então que você explique. podem acreditar. Eu não serei candidata a nada. Nem municipal, nem estadual. Nem municipal, nem estadual, nem nada. Então tá aí a Cidinha deixando claro, gente, que ela não... claro, olhando para você. Não sou candidata a mais com Pedro Paulo, que você foi candidata a vice-prefeita. Você se arrepende dessa nem candidatura? Um pouco. Nem um pouco? Nem um pouco. Eu fiquei pau da vida, para não dizer outra coisa, com as pessoas responsáveis pela campanha dele. Eles me pediram muito para eu ser a vice, e eu entendi o contexto. Ele tinha sido acusado de agredir a mulher. Depois foi absolvido, mas ficou toda a imagem e a frustração... É injusto isso. Porque as pessoas te cobraram isso. Como você tem essa imagem com a força feminina, de você, de repente, estar... Mas acima da força feminina tem a força da verdade. Então eu vou deixar que uma pessoa vá para a guilhotina, ou seja, vá para a cadeira elétrica, porque é uma mulher e eu tenho que defender a mulher? Não, se ela for inocente, eu tenho que defender a verdade. Certo. E o Pedro Paulo não agrediu a mulher, ele se defendeu da mulher. É outra coisa. Certo. E eu sabia disso. Eu não podia, eu achei até que tinha que ajudá-lo. E é por isso que eu aceitei serviço. Você considerava que ele era um injustiçado, então, nesse caso. Eu tinha certeza que ele não tinha cometido aquilo nos termos que me foi dito. Ele segurou a mulher aqui. Porque o cara também levar tapa na cara e ficar, não, a lei Maria da Penha, eu não posso, eu tenho que apanhar na cara, sabe? Não é assim, não. Certo. Então eu fui ser candidata e daí
um cara que agora responde também por sacanagem, não me botou no programa de televisão, não me botou no programa de rádio, só dizia, vote no Pedro Paulo. E eu fiquei uma espécie de papa na campanha. Pois é, você pouco apareceu. Aparecia muito Eduardo Paes e muito... Não apareci nada na televisão. Zero. Eu ia na carreata, em cima de uma picape e fazia assim pro povo. Isso te irritou? Isso te não é indignou? que me irritou. Eu achei burrice deles. Se eles queriam a sua imagem, né? Não é que queriam a minha imagem, eles queriam a minha força. Eu sou uma pessoa considerada que faz discursos demolidores. E daí retiraram a minha voz? Para que eu sirvo? Uma velhinha fazendo tchau para todo mundo? É o Papa. Tá certo. Vamos encerrar então a nossa entrevista aqui. Vamos, que eu só queria trabalho. fazer a última pergunta. Essa relação com a internet, você tem muitos seguidores na internet? Eu tinha, né? tinha muito. Não, ainda tem, a gente checou ontem, 144 mil no Facebook, 23.500 no Twitter e no Instagram um pouquinho menos, 9 mil. Como é essa relação com esse mundo moderno da internet? Se você eu preciso de ajuda para fazer internet. Eu não sou uma pessoa... Mas você tem vontade? Não, eu tenho vontade não. Eu sigo, eu acompanho, eu sei. Então faz parte da vida de todo mundo. Então faz parte da minha. Certo. Não é uma escolha. Uhum. Você não escolhe ter telefone mais. Sim, sim. Se não uma tiver, tá necessidade do mundo morto. moderno, né? Entendeu? Então é isso. Eu fiquei muito desvalida de quem fizesse isso para mim. Mas parece que agora encontrei uma pessoa que vai poder postar as minhas coisas. Olha, agora, novidade então, né? Estimulo as pessoas a me acompanhar Tá de bom. novo. Então é isso, Cidinha Campos. Quero te agradecer por você ter disponibilizado esse tempinho. Espero que você tenha gostado. Tempinho não, pô. Nós já... Estamos aqui, ó. 32 minutos, meia hora. Passei um pouquinho só. Só um pouquinho. É porque eu cheguei um pouquinho atrasado Sem e problemas. tenho que cuidar da produção do meu Quero programa. agradecer. Parabéns Obrigada, pelo viu, Dia Internacional Eduardo? da Mulher. E eu quero Obrigada. agradecer. E a gente vai colocar esse áudio em podcast e também vou tentar colocar em vídeo para todo mundo te ver um pouquinho e também apreciar o seu trabalho, tá bom? Então tá bom. Um beijo grande para vocês que acompanham o Eduardo, que acompanham Audiência carioca. a audiência carioca, que foi muito generosa comigo. Foi a Sim, nós primeira fomos os pessoa primeiros que a divulgou. conversar com a senhora a respeito da volta ao rádio. Agora você pode retirar o senhora, porque fica... Eu falei um pouco tarde, porque não dava para interromper, mas senhora não. Tá bom, É Cidinha. você, é o Cidinha. Como todo mundo me chama. Eu entro na Tupi, as pessoas falam, oi Cidinha, tudo bem? Os porteiros, motoristas, não sei o quê. Eu saio na rua, ninguém fala deputada ou falava deputada. Ninguém falava dona, embora meus cabelos brancos estejam na cara de todo mundo. Eu, pro Rio de Janeiro, sou Cidinha. Cidinha. Tá bom? Cidinha livre na Tupi, 1 da tarde, segunda a 1 sexta. da tarde. Tá certo. Tchau, Valeu, tchau, Eduardo. pessoal. Um beijo.